Então, bora. Então, vamos de mantra. Om Sahana Vavatu Sahanao Bhunaktu Sahana Viryam Karavavahai Tejasvina Vajitamastu Ma Vidshavai. Sri Gurubhyo Namaha Hari Om. Namastê. Namastê. Ó, a parte que a gente vai, acessos de vômitos anormais. Lembrei do marido da Índia. 294. Visama Yoga. Yoga. A gente está no capítulo 18. Quando, né, a terapia purgativa é médica e agora quando está anormal, né? Uhum. Acessos que não começam, acessos que progridem com interrupções ou eliminação do medicamento apenas, estas características refletem a yoga, acessos inadequados. Isto pode dar origem a um excesso de expectoração, prurido, aparecimento de erupções cutâneas, febre. Ó. Quando fica em excesso, né? Tipo assim, é um acesso não resolvido, né? Tipo assim, você deveria querer vomitar, mas não dá aquela vontade de começar. Tô entendendo assim, que progridem com interrupções, né? Não vão assim direito e aí você não vomita direito. Aí tá mostrando com acessos inadequados, que podem dar um excesso de expectoração, prurido, aparecimento de erupções cutâneas, febre. Ó, ver se tem a ver, então. Gente, eu tô aqui nessa viagem, tá? Mas é porque... Ontem eu tava querendo vomitar, mas não vomitava. E aí, hoje teve esse acúmulo aqui de capa mesmo, que a Alexandra tá falando também deu. E aí, hoje tinha muita secreção. Muita secreção. Né? Tipo, não foi direito, não vomitei, e aí... Será? Nada a ver. Na verdade, acumulou cafa, né? Então, isso que ele está falando de quando você vai fazer uma terapia para vomitar. Né? Você vai dar um remédio que vai provocar, né? Que é a Vamana. Ah, tá. Isso aí que você está sentindo, né? Se você tomar algum remédio, aí fica, né? Aí ação para fazer essas terapias. Pode ser, mas né, o que ele está explicando aqui é quando você está fazendo a terapia. Ah, tá. Né? É o Vamana, esse aqui. Então, tem uma ordem aqui, ó. Kapha, Pitta e Vata são eliminados em ordem sucessiva, sem quaisquer interrupções, com tranquilidade da mente e sensação de que os vômitos aparecem facilmente e espontaneamente. A ausência das características de acessos inadequados e sensação de desconforto não muito importantes são as características de Samyagi Yoga, acessos adequados. Então, ele é adequado quando é eliminado, né? Nessa ordem, Kapha, depois Pitta, depois Vata. Peter. Sem interrupção, com tranquilidade da mente e a sensação de que os vômitos aparecem facilmente e espontaneamente. Aquele negócio, como que identifica, né, o vômito Kapha, o vômito Pitta, o vômito... Tipo, foi um de cada, né? É, que começa a eliminar nessa ordem, né? Aí Kapha provavelmente é mais volumoso, né? Uma quantidade maior. Pitta deve ser mais amarelado. Vata que eu não sei como que deve ser.
capaz de eles explicarem, né, mais pra frente. Ixi. Para a gente ver que foi as 3 eliminações, né? Kapha, Pitta e Vata, foi tudo bem, eliminou, tudo está adequado, você tem vontade de vomitar, você vomita, não tá, não fica nada interrompido. Sim. Agora, quando tem excessivos, ó, nos casos em que ocorre Hatha Yoga, o primeiro é quando tem acessos inadequados, que é a yoga. Depois é quando estão adequados, Samyag Yoga. E agora excessivos é Hatha Yoga. Nos casos em que ocorre Hatha Yoga, acessos excessivos. Os materiais vomitados serão espumosos, com partículas brilhantes e sangue. O paciente sentirá fraqueza, sensação de queimação, secura na garganta, vertigem, surgem doenças de vata graves, pode ocorrer até mesmo a morte pela eliminação do sangue de sustentação da vida. É que não é... Então, imagina, eu acho que de todas as terapias, assim, do Panchakarma, Vamana é o pior, assim. Imagina, você ficar vomitando lá e você vomitar em excesso, é isso, tipo... Pra mim, vomitar o normal já me deixa, assim, tipo... Imagina vomitar em excesso, você praticamente morre mesmo. É. Por isso tem que ter cuidado, né? Como vai fazer esse panchakarma, né? Essa medida, né, do remédio também, a pessoa, a doença, tudo, né? Você tem que saber muito bem o que tá fazendo ali, porque... É. Nossa. Tipo, qualidades do vômito. Vamanotara, Upakara. Cuidados após a terapia emética. Depois que o paciente apresentou acessos adequados de vômitos, ele deve ser confortado com palavras encorajadoras, deve inalar qualquer um dos 3 tipos de cigarros, leve, médio e forte, e depois deve ser permitido que siga o procedimento indicado para os cuidados pós-terapia de oleação. Naquela mesma noite ou na próxima manhã, depois de sentir fome, após banhar-se com água morna, ele deve ingerir uma refeição preparada com arroz vermelho ou, se não estiver sentindo fome, deve seguir o regime seguinte com peia, mingau ralo, etc. Aquela sequência, né? Peia, tá entendendo? Etc. Isso. Todo o cuidado, né? Tipo assim, vamos fazer um procedimento panchakarma. Aí fez isso, vomitou adequadamente. Depois do adequadamente, aí você vai cuidar assim, ó, nessa noite, você vai encorajar o paciente aí de manhã, né? Vai comer ou de noite mesmo. Colocar as fumaças lá de cigarro, depois... Todo cuidado, né? Uhum. Banho com água morna. Aham. Ou se tiver fome, come assim. O vermelho, se não tiver, Mingauzinho. mingau. Peyadi Ahara Krama, regime da dieta líquida. Pessoas que foram submetidas às terapias de purificação máxima, intermediária e mínima devem consumir peia, mingau ralo, vilepe, mingau espesso, actrayusa, sopa não processada com gorduras, sal, coisas azedas, etc. Kritayusa, sopa processada com gorduras, sal, coisas azedas, etc.
irassa, caldo de carne, sucessivamente durante 3, 2 e 1 anakala, horários de refeição, respectivamente. Como que você vai introduzindo a alimentação de novo? Porque também você causou, né, vômito que vai liberar capa, pita e vata. Aí depois você tem que cuidar disso para retomar, né? Ele deve estar com o vata ali bem alterado e aí vai devagarzinho. Né? Arunadatta explica o regime da seguinte forma. Cada dia possui 2 anakala, horários de refeição. Um ao meio-dia e outro à noite. 3 anakalas seria 1 dia e meio. 2 anakalas seria 1 dia e 1 seria meio-dia. E 1 seria meio-dia. A pessoa que foi submetida à terapia de purificação máxima deve beber peia, mingau ralo, 3 vezes. Ou seja, 2 horários de refeição no primeiro dia e uma refeição no segundo dia, ao meio-dia. Depois, ela deve beber vilepe na noite do segundo dia. Aí ele está explicando tudo direitinho como que é. E nos 2 horários de refeição do terceiro dia. Ai, gente, desculpa. No quarto dia, ela deve beber a Krita Yusa e Krita Yusa nos 2 horários, ao meio-dia e à noite. E uma vez no quinto dia, ao meio-dia. No segundo horário de refeição, do sexto dia à noite, e nas 2 refeições do sétimo dia, ela deve beber aça. Tá falando bem direitinho essa explicação, né? Peia, nananana, quantos anakalas e qual é esse intervalo de comer. Ele tá falando que a anakala aí é uma refeição, tipo um almoço e um jantar, né? Ele tá falando que o ideal é fazer 2 por dia, né? E ele tá falando o que comer em cada dia. Primeiro dia come tal coisa, tal, né? Isso. No segundo horário de refeição do sexto dia à noite, os 7 dias de regime estão completos. E do 8º dia em diante, a pessoa deve ser capaz de ingerir sua refeição normal. Aqueles que se submetem à terapia de purificação média e mínima podem restringir a dieta a 2 e 1 anakala, horários de refeição, respectivamente, para cada refeição líquida. Este regime composto de dieta líquida é conhecido como Sansarjana Krama. Então, você vê que são 7 dias, né, para recuperar a vida humana, né? Na gestação, no parto, eles falam para a gente fazer isso aqui, ó, depois de parir. Para começar a comer comida normal, começar com peia um dia, no outro dia, líquido outro dia, outro dia. Tô pensando de eu animar aqui em casa, né? Ver o que eu aguento, né? Faz totalmente sentido, né? Sim, porque você precisa ir dando aos poucos, né? Assim, a gestão, né? Ela não vai... De repente, você vai bater um pratão, assim, né? Não, e aí a gente não cuida disso, a gente vai, para e depois come e depois fica... A gente fica sempre num mal-estar, né? Assim, esquisito, sem cuidados pequenos, né? Que é tipo isso aqui, de como que você vai de novo, o rei tá sendo bem cuidado ali, né? Sim. Assim como uma centelha de fogo, após ser alimentada com palha, com pó seco de esterco, etc., aumenta gradualmente, se torna forte, constante e capaz de queimar ou consumir tudo. Da mesma forma, o fogo interno, a atividade digestiva, através do regime composto de peia, etc.
daquele que foi submetido às terapias de purificação aumenta gradualmente também. É ótimo, né? Saber onde que também está localizado isso, né? Essa sequência aqui da peia e como que faz, está nesse capítulo aqui, 18, bem arrumadinho, né? Sim. Ele está falando aqui do Agni, né? Como colocar de novo o Agni, né, na pessoa, como alimentar isso de novo, né? Aham. Você pode até comer o que você quiser, mas aí o seu Agni vai sofrer ali, né? Vai ficar... Exato, você vai botar uma tora de madeira num Exato. pouquinho de fogo, Uhum. vai demorar, né? Aos pouquinhos, exatamente. Acendendo aos poucos, né? Isso vale para prantear carne, mas quando a gente vê, né, que a pessoa tá, tipo, sem acne, tipo, Sim, vamos devagar, né? Vamos sim. cuidar disso. Quando tá sem Agni, a gente leu já, né, em os capítulos aí anteriores, que aí é langana, né? Aí é jejum, até você sentir fome de novo, que é um sinal de que o Agni voltou, né? Aham, aham. O jejum. Quando tá normal, né? A pessoa tá normal, mas tá. No dia a dia, assim, Aham, não tem fome, não come, né? deixa de comida. Uhum. Até o Agni da pessoa. Vários ficam uma vez na semana sem comer, né? Tipo assim, precisa comer todo dia da Sim, semana. faz um jejum de vez em quando, né, para dar uma... Eu tenho sentido, eu tenho comido, tipo, cada vez menos. Quando eu pulo, né? Tipo, pula café da manhã. Tipo assim, Maria, você não come. Então, assim, você fica. Pra que tanta comilança, né? Assim, Ah, a mas dispensa não é chato. proporcional ao nosso estômago. Tipo assim, eu vejo a minha dispensa, eu falei, que horas que eu vou comer tudo isso que tá aqui? Tipo assim, milhões de sementes, milhões de não sei o quê. Tipo assim, eu tenho que inventar 1.000 refeições mesmo, de 3 em 3 horas, aquelas milhões de delícias. Ou se você só come 2 vezes, você não tem nem hora para botar. Você consegue comer só 2 vezes? 2 vezes eu acho pouco para mim, assim. Eu como 3. Mas, por exemplo, eu gosto muito de comer fruta. Só que não dá para colocar fruta em qualquer, assim, né? Senão... Aí eu acabo comendo, assim, quando me dá vontade, eu substituo, tipo, o jantar por uma fruta. Ou café Fruta. da manhã, sabe? Assim, porque senão você acaba não comendo fruta. Eu gosto de comer, Aham. né? É. Então, Eu fico várias vezes, 2 vezes, super bem. 2 para mim é pouco. No verão até eu consigo. No verão não me dá tanta fome. Mas agora já começou a dar mais fome, assim, friozinho. Uhum. É. Observando, né? Você tem café da manhã e almoço? Não. Não, Ou se jantar? almoço e janta. Ah, Janta 6 horas, assim, eu tô cada vez comendo, querendo comer mais cedo. Às vezes, uhum. você come meio-dia, às vezes 5h30, eu já, tipo, deu aquela fome, 5h30, aí, tipo, vamos fazer logo a janta. Uhum. Se eu deixo para comer 8, ou arrependimento que dá. É, Vai dar tilt. verdade. Uhum. Porque eu tenho Não dormido mais cedo, aí eu fico com aquela comida assim. você não dorme bem, com certeza. Né? Vou ter que pegar um papel, gente, que como diz, capa tá aqui a todo vapor. Peraí. Todo vapor. Tá frio aí com vocês? Tá, né? Tá friozinho. Vocês estão de blusa. Eu tô com frio. Eu tô queimando de frio. Uhum. Queimando de frio. Quem? Quem tá com frio? Eu tô com frio. Ângela. É? Ave Maria.
Eu Não, não porque tô eu tô vendo, as duas estão de blusa, ô Mari, eu e você estamos de... Aí eu falei, vocês estão com frio? Elas, aqui tá frio. Não. Eu tô muito calorenta, tô muito grávida. Olha os cabelos, tá tudo assim diferente, tá vendo? Tô toda diferente. Uhum. Toda cafa. Toda... Tudo assim mais oleado. Mas você tá fazendo oleação? Tá, né? Pois é, aí eu achei que não foi boa. Eu fiz oleação sábado, foi ótima. Aí eu fiz domingo, aí eu tinha que digerir o óleo, a Pode ser comida, isso. caldo de feijão à noite. Gente, deu tilt, entupiu ali, não deu mais. Muita. Mas é muito legal observar, né? Que quando a gente fala, você falou assim, às vezes você toma café da manhã, eu digo assim, a minha oleação às vezes é a comida da manhã. Pra você ter uma ideia que eu percebo que eu botar o óleo de manhã é o que eu como. Porque ela já nutre ali mesmo. Se eu como, depois eu como e como, aí fica. É. Não, com certeza. Passar óleo, eu não consigo passar óleo por causa disso, porque, meu Deus do céu. Ou come, né? Ou passa Ou óleo. come ou passa óleo. Porque Exato. não adianta, não. Que Só uma doideira, né? dúvida, o óleo faz para o vata a sensação de peso, né? De aterramento. Se Sim, o kapha já é um pesado para você, isso será que tá bom? sim. É por isso Com que Para certeza ela? que Para não. ela? Então, será a que Mari, não né? seria melhor você dar uma baixadinha nessa quantidade de excessiva, que para mim é excessiva, do jeito que você fala, de óleo? Será que você Não, não está foi. agravando o seu kapha? Não, com certeza, é isso que eu falei, que foi disso que eu percebi, que eu fiz sábado e domingo, mas juntou assim, eu comi caldo de feijão à noite. Mas se eu faço a minha oleação boa só de manhã e não exagero nas outras coisas, fica tudo ok, porque eu também estou Uhum. ressecada do inverno, do outono mesmo, que vim do Uhum. verão. Então eu também estou Sim. percebendo que eu estou com cafa e vata. Como que eu faço com os dois, né? Aquela coisa da obesidade, que é como que você gere essas duas coisas opostas. Se eu não exagerar na comida, eu consigo me olear. Agora, se eu faço oleação e eu como muito, Você consegue faço parar para observar indigestão. isso? Eu percebi isso ontem, quando eu tive uma indigestão, que eu parei tudo. Parei na cama. Parei. Que eu tinha feito Ah, oleação, comido você caldo de só feijão. chegou a observar quando estava. Pá. É, Então, tem que Mas é agora porque, parar um pouquinho antes e para observar um pouco antes disso. é porque Você a está com esse ela, vata seu, tá muito, né, acelerado e você não está conseguindo parar para observar. Será que não é isso? mas é porque a Mari, ela tem mesmo a tendência a agravar o vato. Então, para ela, a oleação é muito bom, mas é que agora ela está numa situação que agrava mais o cafa, né? Então, Então, ela tem mas às que vezes a gente só percebe quando o ser negócio, mais é, meditativa nisso. o caldo entorna, né? A gente fala, e não tem problema. Eu também não acho que tem problema eu observar no erro. Tipo assim, igual que eles falam, né? Tipo, eu observei quando entornou mesmo. Aí eu, ainda bem que eu observei. Imagina se eu ainda estou com indigestão e nem percebo de onde que vem, né? Tanta obstrução. E aí eu, sim, acho que foi isso. Acho que foi a oleação. Acho que foi o caldo de feijão à noite. Acho que foi, né? Tipo, tudo junto. sim. E o caldo de feijão deve ter agravado seu vata, que feijão dá gases, né? E aí tinha carne, era caldo de carne com feijão, Ah, de com carne. noite, 8 da noite, Nossa 8h30. Senhora. É, acho que é mais Isso questão daí de era um agniyama desejo? aí. Eu fui numa Não é festa, uma nem. associação, teve uma reunião lá na casa do mato, aí eu comi 2 pratos de feijão, tipo Você assim, tinha que ter a comido um grávida, mato e a não. grávida, né? Tipo assim, quero comer. É, mas eu acho que o da Mari é mais uma questão de agniyama mesmo, assim, não é cafa, sabe? Que Viora, Eu que também acho. ama mesmo, assim, por falta de capacidade para digerir, assim. De passar, É. interessante.
Hoje é um dia. Bom, que você não pode ficar em jejum completamente, mas é comer coisa bem levezinha, assim, né? Várias vezes eu fico em jejum. E eu tô, tipo assim, eu associo Tá grávida, totalmente o né? Ayurveda. Ai, se eu não tô com fome, eu não como. Porque a regra para grávida também é essa. Não tá com fome, não come. Aí eu não tenho medo nenhum, Paula. Tô sem medo nenhum nessa gravidez, assim, de ficar. O médico, você fica com a castanhinha. Eu falei, tá louco, pensando, tá louco uma castanha. Super Tá. oleosa, né? Eu falei, não. Aí eu fico só muda. Mas quando eu tô assim, eu como fruta, né? Qualquer coisa eu como fruta. Fruta é mais levezinha. É, não, mas. Bom, o povo Uhum. fica desesperado e eu fico lá só quietinha, me observando. Vega Sankyamana, número de acessos e quantidade. 4, 6 e 8. Gente, que precisão. São os números de vômitos desejáveis para os acessos mínimo, médio e máximo. Então, mínimo, você vai vomitar 4, depois 6, depois 8. Estes números são 10, 2 vezes 10, 20, e 3 vezes 10, 30, respectivamente, para as purgações. Nossa. Em termos de quantidade, eles perfazem 1, 2 e 4 prastas, respectivamente, apenas com relação às purgações. O que é isso, prastas? Não sei. Não entendi essa última frase. Não sei o que é isso também, não. Perfazem 1, 2 e 4 prastas. Deve ser tipo. Ah, vai estar explicando. Tipo, ele fala esse anacala aí. Um anacala são duas. Ele fala aqui, ó, no Uma contexto medida da aí. terapêutica, um prasta é igual a 13,5 Isso aí. palas. Aí, para que essa precipitação? O negócio explica tão claro aqui, ó. 1,5 palas, não dá para entender nada. Um prasta é igual a 13,5 palas. E não a 32 palas, como afirmado no contexto asadikalpa farmacêutica. Na terapêutica é assim, um pala é igual a 768 gramas. Viu? Agora sim. E não é do jeito da farmacêutica, é da terapêutica. 13,5 palas. É o quanto você faz diarreia. Qual a quantidade de diarreia em gramas? Um pala, 768 gramas. Um prasta é 13,5 palas. Olha o quanto de diarreia que você não faz em um prasta. Quanto mais em 4 prastas. Que é numa médio, mínimo, médio ou máximo aqui. Das purgações. Gente, é muita coisa para você eliminar. Muita grama. Será que é muita? Eu não sei em termos de diarreia. Só a Paula que deve saber essas coisas. Não, ele estava falando aqui no Uma livro mesmo que porçãozinha. geralmente a gente pesa fralda, né? Assim, tipo, você vai no banheiro, você vai fazer xixi. Mais ou menos, assim, dá um meio litro. Um xixi. De xixi. Diarreia, talvez seja isso também. É uma evacuação. Eu acho que isso aqui é uma evacuação normal, assim. Uma pala. É. Agora, então, uma purgação são 13. Então. É que é uma purgação, né? Você tem isso. Purga... Uma purgação mínima. 13,5 palas.
Viu? Porque na hora é para liberar aquele dosha. É lógico. Os vômitos podem ser permitidos até que haja eliminação de pita. Ou até metade do número e da quantidade das purgações. As purgações devem ser permitidas, podem ser permitidas até que capa seja eliminado. A mensuração deve ser feita após a eliminação de 2 ou 3 acessos, contendo fezes, no caso da purgação, e após a eliminação do medicamento, droga emética, no caso da terapia emética. Viu? Aqui começa a quantitar, a trazer as quantidades. Quantificar, Né? Que horas que começa a sair pita, né? Que eu estava perguntando que horas começa a sair. Sim. Isso aí é uma coisa que eu ainda não tenho certeza, assim, sabe? Como que você sabe que pita foi eliminado? Como que você sabe que CAF foi eliminado, sabe? Uhum. Não sei se ele vai explicar, assim, para você saber, né? Como que você sabe que foi eliminado? Que, né, se teve 10 de cafa e depois mais 5 de pita. Mas como que você identifica? Tem como, deve ter, né? Como identificar, assim. Será que é pelas quantidades? Não, deve ter alguma característica assim, de cor, essas coisas, né? De quantidade, né? De volume, sei lá. Número de... Terapia de purgação. Virechanavidi. Virechanavidi, Paulo. Depois que a pessoa foi submetida adequadamente à terapia emética e posteriormente à administração das terapias de oleação e sudação, deve ser aplicada a terapia purgativa. Depois de expirado o horário em que capa é predominante, das 6 às 9, e após a determinação da natureza de seu costa, trato alimentar, intestinos. Aí demais, né? Eles vão prestar atenção também no horário, né? Então, primeiro é oleação, sudação, depois terapia emética. Aí que você pensa em fazer a purgação, né? Na sequência, né? É depois dessas todas aí. Né? Então, ela foi submetida adequadamente à terapia emética, né? Que é posterior à administração das terapias de oleação e sudação. Aí você... Não, eu entendi, ó. Vômito primeiro. Primeiro vômito? Ó, depois que a pessoa foi submetida adequadamente à terapia emética e posteriormente à administração das terapias de oleação, não sei. E posteriormente, quer dizer, ó, primeiro e posteriormente a administração das terapias de oleação e sudação. Primeiro oleação. Deve ser aplicada a purgativa, depois da oleação e da sudação. Não? Como é que a pessoa vai fazer emética e depois purgativa sem a oleação e sudação? Aqui no livro, em inglês, está falando... Aqui, ó. Na 295, ó, que a gente leu, cuidados após a terapia emética, que ela tem aquele cigarro e vai ter pós-terapia de oleação.
Não é isso não, aqui na 295? Lê em inglês aí, Paulo. O que ele está falando aqui, que fazer a purgação depois da emese, né? É que o efeito de Vamana, né? O efeito do vômito é maior ou menor se for restrito ao estômago ou acima do estômago. E ele não, porque ele não tem nenhuma atividade do duodeno para baixo. Então, assim, primeiro você cuida dessa parte de cima e depois que é lá para baixo. Uhum. Agora, se for só para eliminação de capa, aí Vamana deve ser feito sozinho. Só Vamana. Entendeu? Aí, mas se precisar de eliminação de toxinas, né, metabólicas da parte inferior do tórax, aí precisa de Virechana, de purgação. Que aí ele vai remover as toxinas do duodeno para baixo. Então, está explicando por que fazer Virechana, né? Uhum. Não, acho Primeiro, que a você nossa essa dúvida parte de é cima. por que a terapia de oleação e sudação, se está Isso ele antes. não fala aqui. Isso ele não fala. Ele fala exatamente a mesma coisa. Ó, a Ah, pessoa vomitou, foi tratada com um unction, né? Ele fala oleação e sudação. Ela pode se submeter à purgação apropriadamente. então, depois de dar emética, ela foi tratada com oleação e sudação, e aí decide se faz a purgativa ou não, não é isso? Não, ele está falando a pessoa que foi submetida ao vômito. Então, É, o que vomitou, é, né? Foi tratada com oleação e com é. faz com certeza. Aí, né, ela vai depois disso vai A ser purgativa ou não, né? a Uhum. purgação. Nesse parágrafo ele fala que, né, ela pode ser submetida. Aí depois ele explica quais são, né, por que A situação. usam ou não a purgação. Né? Uhum. Agora, eu fiquei em dúvida nisso, assim. Ainda não está claro completamente, assim, sabe? Se é primeiro... Porque eu tinha entendido que era primeiro oleação, sudação, depois vômito. E aí, né, ficou nessa dúvida. Você está entendendo que é primeiro vômito, depois oleação e sudação, é isso? E até pela 295 agora que a gente leu, ó, aqui, ó. Cuidados após a terapia emética, na 295. Depois que o paciente apresentou acessos adequados de vômito, porque começou explicando que vai ter os acessos adequados, inadequados ou excessivos, né? Aí depois que ele teve os acessos, você bota palavras encorajadoras, não sei o que lá, tem um cigarro lá, e aí você segue com os cuidados pós-terapia de oleação. Ah, não. Pós-terapia Mas de ele oleação. fala da comida É, aqui, ele não fala de oleação e é sudação, mesmo, entendeu? Não fala de verdade, depois, ele fala para dar banho morno, né? Um banho verdade. morno só, e Não, é o comida. cuidados pós-terapia de oleação. A mesma coisa, não significa que é terapia de oleação. É igual isso aí. Isso aí. Verdade. E onde a gente que viu que a oleação vem antes? É, sei. Não sei se existe isso também, assim, né? Porque talvez dependa de cada caso, né? O que tá gravado, o que não tá, né? Assim, se CAFA tá gravado, primeiro você vai eliminar o CAFA. Aí depois você precisa dar o CAFA com óleo. Então tem que ser depois, né? Aham. Agora, se é vata que está gravado, né? Você elimina vata e aí você repõe com oleação também. Aí só que não sei se usa vamana, entendeu? Então acho que depende Uhum. do caso. Não é uma coisa assim, né? Não é uma coisa, não tem regra assim, né?
Ó, aqui na 292. Durante as estações temperadas, após a administração adequada das terapias de oleação e sudação no dia anterior ao início da administração de eméticos. Começa com oleação e sudação, no outro dia faz os eméticos. Na 292. Procedimentos na terapia emética. E pela lógica, se isso aqui tudo é uma sequência, né? Eles falam que aqui é oleação, sudação, emética, purgativa, enema, né? Medicamento nasal. Claro que você pode tirar uma coisa ou outra, mas tem uma sequência aqui que eu estou entendendo, né? Que eles falam cumulativa. Acho que é isso mesmo, Paula, que você está falando. Acho que é isso mesmo. Uai, foi mal aí. Parando aqui. A natureza do Costa, continuando aqui na 297. Trato alimentar será solto, com a predominância de pita, e até o leite provoca purgação. Será crura, preso, com a predominância de maruta, vata, e até mesmo com drogas como siamar, etc. A purgação ocorre com dificuldade. Tem gente que tem o intestino mais preso ou mais solto, né? E aí, imagina, né? Você está dando um remédio para provocar uma purgação. Então, quem já tem o intestino mais solto vai rapidinho, né? Mas tem gente que nem assim. Mas não falou no caso de Cafa. De Capa só falou de... Acho que no próximo. Nos casos em que há aumento de pita, a purgação deve ser feita com drogas de sabor doce e adstringente. Nos casos de aumento de Cafa, ela deve ser feita com drogas de sabor picante. Para os casos de Vata, com drogas que possuem qualidades oleosas, quentes e salgadas. Se os acessos de purgação não começarem, o paciente deve beber água quente e seu abdômen deve ser fomentado com as palmas das mãos aquecidas. Daí que vem a água morna. Daí que vem o quê? Água Água morna. para fazer cocô. Se o paciente respondesse insuficientemente, no dia em que consumir a droga purgativa, deve-se permitir que ele se alimente naquele dia e as drogas purgativas devem ser administradas novamente no dia seguinte. Pessoas que possuem trato alimentar instável e sem lubrificação devem consumir as drogas purgativas depois de 10 dias, durante os quais as terapias de oleação e de sudação devem ser administradas. Porque o corpo bem preparado com as terapias de oleação e de sudação, então, as terapias de oleação e sudação preparam, tá vendo? Tudo isso. Será capaz de apresentar purgações adequadamente. Portanto, a terapia purgativa deve ser administrada após a consideração de todos os aspectos, lembrando-se dos procedimentos descritos anteriormente. Deve ser interessante, né? Ver esses casos assim também sendo tratados, né? Sim. Bem legal, né? Hã? Bem Você legal. empolga, Paula? Sim, com certeza. Visama Yoga. Acessos anormais. Desconforto na região
do coração e do abdômen, anorexia, eliminação excessiva de capa e pita através da boca, prurido, sensação de queimação, erupções na pele, rinite, não eliminação de flatos e fezes. Estas são as características de a yoga, acessos inadequados da terapia de purgação. Características opostas a estas são consideradas acessos adequados. No caso de Hatha Yoga, excesso de purgações, após a eliminação de fezes, pita, kapha e vata, sucessivamente, haverá eliminação de material aquoso, não contendo kapha ou pita, esbranquiçado, preto ou levemente vermelho na coloração, semelhante à água na qual foi lavada a carne, ou semelhante a um pedaço de gordura. Surgirão prolapso do reto, sede, vertigem, olhos fundos e doenças causadas pelo excesso de vômito. Então, é quando tem acessos anormais de purgação. Se vocês quiserem parar, vocês falam. Virekanotara Upakara. Cuidados após a purgação. A pessoa que foi submetida a uma terapia de purgação adequada pode ser submetida a todas as demais terapias, com exceção da inalação de fumaça, descrita na terapia emética. Posteriormente, o paciente deve adotar o regime de dieta da forma como descrito na terapia emética e depois voltar à sua dieta normal. Que é aquela da penha, né? É. A única diferença entre uma e outra é que não usa a inalação, né, de fumaça. Que tá falando. Sim. Mas faz todo o resto da alimentação. De tudo. Uhum. No dia da ingestão da droga purgativa, o paciente deve fazer jejum, abster-se de alimentos. Se sua atividade digestiva for fraca, se a resposta à terapia de purificação for deficiente, e se ele não estiver emagrecido, enfraquecido pelo aumento dos doshas, e se não apresentar sintomas de digestão adequada. Através dessa medida, o jejum, ele não será prejudicado pelo desconforto causado pela obstrução dos doshas aumentados pelas terapias de oleação e sudação. A atividade digestiva torna-se embotada, fraca, através das terapias de purificação, da sangria, da oleação e do jejum. Portanto, a dieta com peia, mingau ralo, etc., deve ser adotada. Peia não deve ser ingerido quando apenas pequenas quantidades de pita e kapha tiverem sido eliminadas. Também não deve ser administrado quando a pessoa é viciada em vinho, naqueles que possuem predominância de vata e pita. Para estes pacientes, a dieta tarpana nutritiva está indicada.
Os vômitos, estou sentindo assim, que tá começando a ficar assim, curiosidades, porque senão é muita coisa para absorver. Curiosidades? Tipo assim, Não, né? eu tô entendendo que ele está falando assim, quando fazer, quando não fazer, né? Considerações, assim, Tô dizendo assim, detalhes do detalhes, Panchakarma, né? Que eu não vou ficar sim, muito detida, senão eu não consigo. sim. Os vômitos na terapia emética trazem para fora os doshas que não estão cozidos, processados por calor. E quanto à purgação, traz para fora os doshas que sofreram cozimento, que passaram pelo processamento por calor. Portanto, no caso da terapia emética, o médico não precisa esperar pelo cozimento dos doshas. Olha. Começa agora a ficar mais Uhum. quando indica uma coisa ou outra, né? Então, o vômito é quando ele não está cozido, não foi processado pelo calor, né? Então, não tem pita, né? E a purgação é quando foi cozido pelo calor. Então, tem... É. Legal. Meninas, eu vou indo, tá? Já deu a hora para mim, eu tenho que ir. Tá bom, Alexandre. Deixa Ver mais. esses detalhes, né? Quando que o dosha foi cozido, né? Sim, sim. Você vai eliminar se ele foi cozido ou se ele não foi cozido. Você decide uma ou Legal. outra. Sim. Achei muito bom. Vai dando uma informaçãozinha a mais, né? Cada minuto. Nem vi o tempo passando, já Não é? chegou. Rapidinho, rapidinho. É, Vocês, mas eu, depois que eu começo a ler essas coisas, começo a ficar mais ainda assim, cara, tem que estar muito pessoa ali na sua mão, vamos dizer assim, sabe? Você tem que entender muito o que está acontecendo com ela, porque são muitos detalhes. Muitos detalhes para essas terapias aqui todas, assim. Por isso que eles falam, né, que não é, tem que estar internado, que tem que estar não sei o quê, você tem que observar todo dia mesmo, assim. De jeito. não imagine, quiser parar a gravação, não sei, Índia, o que você acha?